Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem antigo para buscar uma resposta que é surpreendente para uma pergunta que atravessa a história. O que, de fato, faz uma nação ser grande? Bom, para a gente começar a entender essa resposta, vamos voltar no tempo para um momento chave. Pensa numa nação inteira de ex-escravos. Eles estão ali prestes a entrar numa terra nova e enfrentando uma baita crise de identidade. Imagina a situação. Eles tinham acabado de sair do que o texto chama de fornalha de fundir ferro do Egito. E agora? Agora eles estão cercados por nações que já tinham exércitos, economias fortes, deuses estabelecidos. Eles precisavam, urgentemente, definir quem eles eram nesse cenário todo. É exatamente nesse ponto, nesse momento tão decisivo, que Moisés aparece. Em seu discurso final, ele apresenta um plano. Mas olha, não é um plano de conquista militar, não. É algo muito mais profundo. E para a gente entender a estrutura do livro de Deuteronômio, é preciso conhecer um conceito daquela época, o tal do Tratado Suzerano-Vassalo. Alguns estudiosos enxergam o livro como uma versão divina desse tipo de contrato. Era uma linguagem que o povo daquele tempo, eles entenderiam na hora. E o livro segue esse modelo que era bem familiar para eles. Primeiro ele reconta a história, a libertação, as vitórias. Depois vem a parte das leis, o que precisa ser feito. E por último deixa tudo às claras, as consequências. Isso transforma a lei em uma aliança, sabe? Algo sério, formal. Então aqui chegamos no ponto central. A solução que Moisés apresenta para essa nação ser grande é totalmente contra o que se esperava. Não tem a ver com poder, tem a ver com sabedoria. Essa é a grande promessa. A reputação deles não viria da força militar, mas sim do caráter da sociedade. Uma sociedade construída sobre leis justas. A ideia era que as outras nações olhassem e dissessem: "Uau, que povo sábio é esse?" A radicalidade dessa ideia fica muito clara quando a gente compara. Enquanto o mundo todo media a grandeza em exércitos, em ouro, Israel foi chamado a ser grande através da justiça e da proximidade com Deus. A verdadeira força estaria na estrutura moral da nação. É uma inversão total de valores. E não eram leis quaisquer, não. Elas eram impressionantes pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela profundidade. Elas cobriam absolutamente tudo, desde a adoração até as relações do dia a dia, e mostravam que Deus se interessava por cada detalhe da vida daquele povo. Vamos agora para um ponto que define toda a teologia por trás disso. A experiência que eles tiveram no Monte Horebe foi o que moldou para sempre o jeito como eles entendiam Deus e a lei. Tenta imaginar a cena. A montanha pegando fogo, escuridão total, nuvens densas, e do meio de tudo isso, uma voz fala. Eles ouviram as palavras com clareza, mas não viram nenhuma forma, nenhuma aparência. E esse detalhe, ele é absolutamente crucial. Quer dizer, se eles não viram nenhuma forma, então era terminantemente proibido criar qualquer forma para representar Deus. A adoração não devia ser a um objeto, a algo feito por mãos humanas. Não, tinha que ser a um Deus que se revela através da sua palavra. E essa proibição era completa, viu? Nenhuma imagem de ser humano, de animal, ou até mesmo do sol, da lua, das estrelas. A tentação de adorar aquilo que se pode ver era enorme nas culturas vizinhas. Mas para Israel, fazer isso seria uma quebra fundamental da sua aliança. Mas e o que estava em jogo com tudo isso? Moisés deixa bem claro que esquecer essa aliança, essa experiência toda, teria consequências seríssimas. E eles já tinham um exemplo disso, um exemplo recente e bem doloroso. Lá em Baal-Peor, quem seguiu os deuses locais foi destruído. Quem permaneceu fiel sobreviveu. A lição era direta. A escolha entre fidelidade e idolatria era, literalmente, uma questão de vida ou morte. O aviso não era só sobre punição, entende? Era sobre perder a própria essência, aquilo que os tornava um povo único. A identidade deles estava totalmente amarrada à aliança. Esquecer a aliança era deixar de ser quem eles eram. E Moisés desenha um caminho bem claro. O esquecimento leva à corrupção. A corrupção leva à perda da terra, ao exílio. Mas isso é fundamental, mesmo lá no fundo do poço, o caminho de volta existe. Ele passa pelo arrependimento, que por sua vez encontra a misericórdia de Deus. Então, como é que essa análise toda se amarra? Com uma mensagem final de escolha. Uma escolha que precisa ser feita todo dia de forma ativa. A mensagem final é, na verdade, um chamado à ação em 3 partes. A primeira é lembrar, manter as memórias vivas,
Não como uma história antiga, morta, mas como uma realidade presente, que pulsa. A segunda parte, ensinar. Essa memória precisa ser passada para frente. É preciso transmitir essa herança, essa identidade para as próximas gerações. É o que garante a continuidade do povo. E, finalmente, obedecer. Cumprir os mandamentos não era para ser visto como um peso, um fardo, mas como o próprio caminho para o bem-estar, para a prosperidade da nação. E no fim das contas, a base de tudo isso é a promessa da misericórdia. Mesmo com a possibilidade real de falha, a aliança se sustenta por causa do caráter de Deus, que não esquece o que prometeu. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. No mundo que tantas vezes associa sabedoria com, sei lá, rebeldia, com independência, esse texto antigo propõe uma ideia bem radical, que a verdadeira sabedoria, o discernimento de verdade, nascem de uma obediência atenta a princípios que são justos. Fica aí a reflexão.